Vamos bater um papo legal agora? Você faz aquelas promessas, né, de final de ano? Você também faz, não faz? Eu faço várias. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Ó, todo mundo faz promessa de final de ano, não faz, Tatiane? Eu faço, mas às vezes é difícil da gente cumprir, né? Justamente. Eu acredito que nós somos muito sonhadores. Muitos sonhadores. Fazemos promessas demais. Quer mudar 30 coisas no ano. Não escolhe uma, né? Geralmente Não faz um escolhe. monte de promessas. Eu brinco, eu falo assim, nós estamos na era do foco. Todo mundo fala, não, você precisa ser um profissional, uma pessoa focada. É. E aí eu falo, o que é foco? Foco é fazer 10 coisas, 30 coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? Será? É, uma coisa de cada vez. É, uma coisa de cada vez. Deixa eu mostrar seu livro aqui. Faça o tempo trabalhar para você. Isso é possível mesmo? Com certeza. Eu conheço a história de vários profissionais, inclusive eu relato nos vídeos que eu gravo no YouTube, vários profissionais que conseguem ganhar muito mais trabalhando menos. Então a questão é como que eu posso trabalhar de uma maneira muito mais inteligente. A questão não é trabalhar muito de segunda a segunda, 24 horas por dia, mas a questão é você conseguir se organizar, delegar e lidar com os ladrões do tempo. Eu acho que muitas das vezes o mais difícil aí é delegar, não é? Porque às vezes a gente tem uma ideia de que nós fazemos aquilo com tanta perfeição que a gente quer sempre deixar para a gente mesmo fazer, não é? Justamente, eu digo que é a questão da confiança. Nem sempre nós temos a confiança que a pessoa vai executar com tamanha excelência que a gente faria. Só que a questão é que se eu for fazer todas as coisas, eu vou perder a excelência, não por falta de competência, mas porque só 24 horas durante o dia. Então, dentro dessas 24 horas, para eu conseguir fazer com excelência, eu preciso de tempo. Agora, sobre aquelas promessas de fim de ano, é bom a gente fazer essas promessas? Muito bom. Eu vejo que assim, o final do ano ele é como se fosse uma linha para um recomeço, um novo start das nossas vidas, é onde começa a esperança do povo. O povo está desanimado, às vezes cansado no final do ano, e aí agora eu tenho uma possibilidade de recomeçar, de reconstruir tudo que não deu certo. Então a pessoa começa cheia de gás, cheia de energia, querendo fazer acontecer. A grande questão é porque a pessoa pensa que planejou, mas na verdade ela só tem sonhos, muitas vezes, que ficam só na cabeça, ela nem para um tempo para escrever, para colocar no papel quais são esses sonhos, quais são esses planos. E é por isso que eles se perdem durante o ano. Porque às vezes eu falo assim, beleza, eu quero ficar fluente no inglês, eu quero perder 5 quilos, eu quero ficar um atleta agora, começar a correr maratonas. Mas se você ficar com isso só na mente, quero trocar de carro, quero fazer uma viagem para o exterior, mas se você não escrever e principalmente pensar o como você vai fazer isso, de que recursos você precisará, ele não vai sair do papel mesmo. Quer dizer, então, o primeiro passo é eu pegar um papel, uma caneta ou um lápis e eu escrever. Eu vou escrever, eu vou fazer tal coisa. Justamente. E aí eu obedeço aquilo, é isso? E eu faço todos os anos, eu sento, primeiro, você tem que tirar um momento, porque se a pessoa começar a fazer e for interrompida toda hora, ou ela tiver que parar na metade para depois retomar, é mais complicado. Então, o ideal é que a pessoa, ela realmente tire, nem que seja umas 3 horas, meio expediente. Tire para ela planejar. Vá para um lugar que goste, um lugar tranquilo, de preferência sem interrupções e comece a escrever os tópicos. E aí eu sempre sugiro escrever para várias áreas da vida, para a vida ser mais completa, porque se eu planejar só para minha vida profissional e minha vida pessoal, como que fica? Entendi. Então eu planejo para a área da saúde, eu planejo lazer, o que eu quero fazer de novo, o que eu quero fazer diferente, será que eu quero saltar de paraquedas? Uma viagem, de repente. Uma viagem, né? Justamente, já tem que planejar tudo isso. E a grande questão é sempre começar, é como se fosse um funil. Você começa do maior para o menor. O que é o maior? Planejar o ano, depois você vai diminuindo isso. E por mês, o que eu preciso alcançar? Aí a minha meta é até o final do ano comprar um carro. Quanto que eu preciso economizar, juntar, ou será que eu vou fazer um consórcio todo mês para no final do ano eu comprar o meu carro? Porque o grande problema do ser humano é que a gente tem a tendência de deixar as coisas para a última hora. Então, se até aliás, o final é uma do tendência ano... do brasileiro, né? Do brasileiro, justamente. Quando que termina o prazo? Amanhã. Então, amanhã eu vou ver se... Exatamente. Né? O TCC, monografia, a gente monografia. vê muito isso. Tem anos para fazer, não. No último mês eu vou parar à noite para conseguir entregar. Aí vai que vai, né? Daquele jeito. Justamente. Agora, do maior para o menor. E
eu preciso ter um limite da quantidade, por exemplo, de coisas que eu posso planejar para o ano seguinte? É importante. Existem alguns estudos dentro das empresas que eu trago muito para a vida pessoal. Eles pegaram vários executivos e profissionais de sucesso e aqueles que estabeleciam para a empresa 3 metas para o ano, eles conseguiam realizar com excelência essas 3 metas. Para o ano inteiro? Para o ano inteiro, mas 3 metas grandes, linkadas a resultados. Grandes, tá. Porque se a gente for pensar, de cada meta, de cada objetivo, às vezes você precisará fazer inúmeras tarefas para conseguir cumprir. Né? Então, pensando num objetivo maior, um resultado maior, o que eu preciso fazer para alcançar esse resultado? Por exemplo, em termos de empresa, eu quero aumentar o faturamento da empresa em 30%. Para aumentar o faturamento em 30%, vai ter uma série de outras tarefas e atividades que precisam ser feitas ao longo do ano. Tá. Então, percebeu que são 3 metas durante o ano. Aqueles profissionais que colocavam 5 metas, geralmente eles conseguiam, ao final, fazer apenas 2 com excelência. Entendi. E os que colocavam 10 metas, não conseguia fazer nenhuma com excelência, ficava tudo inacabado. Aí eu comecei isso e parei, eu comecei aquilo e parei, é mais ou menos o que acontece no nosso dia a dia. A gente estabelece 30 coisas para o ano. Aí a pessoa não tem nem tempo para estudar aquilo, porque às vezes ela está fazendo aula de um instrumento musical, ela está fazendo um curso de inglês, aí ela está fazendo aula de dança, aí está fazendo aula de teatro. Aí quando vê, são tantas aulas que ela não tem tempo nem para descansar, nem para estudar fora a aula. Né? Um curso de inglês, por exemplo, não é você só assistir a aula com o professor. Você precisa fazer o seu estudo em casa. E você vai ter tempo para fazer o seu estudo em casa? Então, por isso que a pessoa tem que... Para poder se dedicar até, né? Justamente. E fazer uma coisa bem feita, né? Por isso que a pessoa tem que estabelecer o que é prioridade para mim. Quando terminar o ano, se tudo der errado, se eu não conseguir realizar nada que eu tinha proposto, qual é o mínimo que eu preciso ter realizado para falar que meu ano valeu a pena? Agora, a gente sempre faz essas promessas ou com os amigos do lado ou com a família, né? Geralmente no final do ano, na virada e tal. Como é que faz? Eles ajudam ou atrapalham? A ideia era para ajudar, né? Claro que a gente tem que escolher. A gente brinca muito que fala assim, tem que ser os guardiões da nossa meta. Tá. Então, quando a gente faz um planejamento, é bacana você escolher pessoas que você ama e que você confia, para que eles sejam, de fato, o guardião da sua meta e te acompanhem durante essa jornada. Só que eles precisam cumprir o papel de ajudar. Por exemplo, eu vou fazer uma dieta. Aí combina com a mãe ou com a família e eles fazem aquele prato delicioso, com aquele cheiro irresistível à noite, que não é recomendado antes de dormir. Então aí complica, está atrapalhando. Tem que combinar, fazer um acordo, mas tem um estudo de Napoleão Hill. Napoleão Hill ele escreveu um livro chamado A Lei do Triunfo. Para escrever esse livro, ele pesquisou durante anos o que todas as pessoas que triunfam na vida, o que elas tinham de ponto em comum. E ele descobriu 2 coisas. Primeiro, são pessoas que sonham e que terminam tudo o que elas começam. Ele, inclusive, colocou uma frase que eu usei muito tempo como um grito de guerra da minha equipe, que ele fala assim, conheço pessoas que triunfam e sempre triunfarão. Sabe por quê? Porque elas nunca desistem dos seus sonhos e sempre terminam aquilo que elas começam. Lindo. Eu achei lindo, e aí a gente colocou escrito na parede para todo mundo, aí sempre um ajudava o outro, porque, eu acho que eu vou parar de fazer aquela aula e tal. Eu falo, não, pessoas que triunfam são aquelas que terminam tudo que elas começam. Aí a pessoa, não, é mesmo, vou ter disciplina, vou conseguir enfrentar isso aqui. E outra questão que Napoleão Hill trouxe foi que quando a gente compartilha com outras pessoas os nossos sonhos, aumenta em 95% as chances de realização. Porque nós queremos ser coerentes. Eu não quero falar para você, olha, Fábio, até o final do ano eu vou trazer esse resultado aqui para você vai ver. E depois eu chegar humilhada no final do ano, falar, não conseguiu, não deu. E aí eu tenho que falar, não, eu trouxe, eu consegui realizar isso. Então aumenta em 95% a chance de realização. Quer dizer, a gente também tem que estar realizado, nós internamente, vamos dizer assim, né, com aquilo que nós fizemos. E para isso tem que completar o ciclo. Porque, às vezes, eu acho que isso é mais natural até do que a gente possa imaginar, né? De que a gente faz uma promessa e depois a gente chega até a metade do caminho e fala, tá tão difícil, não estou conseguindo. Quer saber? Deixa isso aí para lá, vou tentar outra coisa. Seja, não é só no financeiro
ou no trabalho, não, às vezes até uma meta pessoal mesmo. Com certeza. Né? É muito comum e a gente tem que tomar cuidado para que isso não seja algo recorrente em nossas vidas, em todas as áreas, porque até estudos da PNL, da Programação Neurolinguística, diz que a gente tende a repetir padrões de comportamento. Tá. Então, se eu sempre tenho o hábito de tudo que eu começo, eu paro, eu deixo pela metade, isso vai ficando muito mais fácil, muito mais natural, e se torna um vício na vida. Né? Então, é melhor você nunca nem experimentar essa possibilidade. Agora, comentando um pouquinho sobre a questão da gestão do tempo, eu acho que isso é primordial, né, para que a gente possa completar uma tarefa. Por exemplo, a gente colocar um prazo máximo para aquilo acontecer, não um ano, às vezes, né, uma coisa mais próxima ou com um resultado mais imediato, outra a longo prazo. Como que a gente faz essa gestão do tempo? Eu digo que além de colocar um prazo limite, você tem que colocar o prazo de começar. Então, tem que ser assim, ó, para essa meta, para essa tarefa, eu vou começar data tal, já coloca o start, coloca na agenda, bloqueia a agenda. Bloqueia a agenda? Bloqueia, porque a gente tem a tendência de cortar, falar, não vou fazer mais. Não vou fazer, não estava anotado, não, amanhã eu faço. Aí entra um ladrão do tempo, que é a procrastinação. Tá. Amanhã eu faço. E aí você vai jogando para frente, protelando os seus sonhos. Tá. Então, a primeira questão é, quando eu vou começar, estabelecer o como, o que eu preciso fazer, uma média de tempo que gasta para essa atividade e até o meu prazo limite para eu entregar esses resultados. E aí, eu costumo colocar pressões sobre a minha vida, porque tem pessoas que trabalham só com pressões, né? Então, as pessoas falam assim, eu deixo o TCC para a última hora, a monografia para a última hora, porque aí não tem jeito, você tem que parar tudo e o negócio, na hora da pressão, ele sai. Antes, você fica muito calmo, muito tranquilo, mas sob a pressão, o negócio sai. Então, cria pressões anteriores, tipo, eu vou dividir essa meta grande em metas menores. E dividindo em metas menores, coloca uma apresentação para algum amigo, para algum conhecido, eu tenho que ir prestando contas. Eu tenho que ir apresentando os resultados para a gente mesmo. Tá. E aí, quando você vai prestando contas, você não vai chegar de surpresa de última hora e falar, meu Deus, agora o que eu faço? Eu preciso entregar e eu nem comecei. Você já fez um bom trabalho no percurso. Então, aí eu estabeleço pressões em mínimos detalhes. Às vezes eu falo academia. Muitas pessoas não conseguem ter uma disciplina na academia. Combina com amigos de malhar junto, ou em último caso, contrate um personal trainer. Porque geralmente as pessoas conseguem ter mais disciplina com um personal trainer, porque é uma pessoa te esperando, cobrando, mandando WhatsApp, e aí você precisa ir, do que a academia, qualquer desculpa, uma chuvinha, já é motivo para não ir para a academia mais. Verdade. Né? Sabe que quando eu comecei, já não faço mais academia faz um tempinho, eu tenho que confessar isso. Mas quando, numa época aí que eu queria emagrecer muito, assim, lá atrás, e eu comecei a fazer academia, começou eu e meu amigo desistiu, eu continuei. E aí depois um dia ele foi lá em casa, mas você continua fazendo academia? Eu falei, claro, vamos lá fazer comigo de novo. Ele voltou a fazer academia de novo. Quer dizer, um motivo ou o outro, é isso, basicamente, né? E nesse caso você incentivou mais ainda, até para ele retomar. Mas um dá força para o outro. Já aconteceu comigo, de um dia a pessoa que ia comigo estava desanimada, eu falei, não, nós vamos. Vamos lá, né? Aí ela vai sem querer. Aí teve um dia, hoje eu não vou não, parece que eu não estou me sentindo bem. Não, você lembra aquele dia? Agora você vai comigo. E aí no final todo mundo faz. Também tem uma outra linha que eu queria que você comentasse com a gente. Quando aquilo que a gente planeja não sai exatamente como planejado, o que a gente faz? O maior erro ao planejar é não pensar num plano B e um plano C. Às vezes a gente acha que tudo vai dar certo, que não vai surgir nenhum imprevisto, mas imprevistos fazem parte da vida, elas acontecem mesmo. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso sempre falar, e se der errado? Eu posso fazer isso, isso e isso. E se isso ainda não funcionar? Então eu vou fazer isso, isso e isso. Então a gente tem que ter não só plano B, tem que ter um plano B, um plano C. Eu brinco que eu aprendo muito com avião. O avião, eles têm um checklist que eles têm que descumprir 7 itens para o avião cair. Então eu falei, e se isso aqui não der certo? E se esse motor parar de funcionar? Não, ainda tem um plano C, ainda tem um plano D. Tem que descumprir 7 itens para o avião cair. Por isso que cai pouco, graças a Deus, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Sabe que tem as pessoas às vezes me perguntam, né? Sabem que eu sou teólogo e tal, ficam me perguntando coisas da época de Jesus.
Aí esse é um fator que você está comentando, eu vou comentar também aqui, que as pessoas às vezes não pensam. Naquela passagem, por exemplo, em que Jesus vai visitar Lázaro, né, e que Lázaro morreu, né, há 4 dias atrás. Só que quando foi uma pessoa lá, chegou e falou, ó, Senhor, o seu amigo Lázaro está mal, vai morrer, né? E ele, ao invés de ir para onde estava Lázaro, ele inventa uma outra viagem, vai para outro lugar. Eu acho que nesse momento é o plano B, né? Justamente. Aí quando ele chega lá, né, para visitar Lázaro, sabendo já que a situação estava ruim, ele estava morto há 4 dias. E aí fala, olha, senhor, se você tivesse estado aqui antes, seu amigo Lázaro não teria morrido. Claro que Jesus chorou porque foi humano como todos nós, né? Mas naquele momento, ele também foi o momento do ápice, onde ele ressuscita Lázaro e ele faz daquele momento algo inesquecível. Então, eu acho que nós também temos que ter esse modelo na nossa mente, Com não certeza. é? E uma das questões... Sair, né, da morte para a vida, de erros que a gente tem muitas vezes, de um planejamento, mas que a gente pode renascer, não é? Justamente. Eu não sei porque a gente não conhece tanto assim, o propósito de Deus, né? Às vezes já tinha algo ali para mostrar o poder, mas não poderia dizer que errou, que Jesus errou ao chegar lá mais atrasado. Mas o que acontece? Eu vejo que ele focou no positivo. Eu vejo muitas pessoas, quando elas erram ou quando dá errado, elas ficam lamentando. Ah, se você tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido, e agora? O que eu faço? Tal. Então as pessoas começam a lamentar das coisas e isso não vai mudar a realidade, não vai mudar as circunstâncias. Então o que a gente tem que trabalhar é muito foco no positivo. O que eu posso fazer a partir disso? Beleza, isso aqui já aconteceu. Já aconteceu. Não tem como mudar. O máximo que eu posso fazer é aprender com os meus erros. Então, eu vou aprender com isso, a próxima vez eu vou fazer diferente e tal. E o que eu posso fazer agora diante dessa circunstância? Focando no positivo, a gente consegue realmente fazer acontecer. Aliás, aqui fique bem claro, Jesus não errou, né? Justamente. Na verdade, ele já sabia exatamente o que ia acontecer. Sabe de todas as coisas. Claro, né? ele sabia de todas as coisas. E, na verdade, ele mostra para as pessoas essa realidade que você está falando, né? Não, nós temos que levantar, que é isso, não existe situação muito difícil para a gente resolver. Não é impossível. Não é impossível, não é? É isso aí. Uma outra coisa que eu queria que você comentasse também, Tatiane, a respeito, por exemplo, daquelas pessoas que planejaram, né, fizeram aquilo que realmente queriam ter planejado, e aí qual é o próximo passo? Quer dizer, aí tem uma outra etapa do planejamento. Que é execução que também. É execução, não é? Isso, colocar em prática. Primeiro ponto assim, que eu vejo é que as pessoas falam, o ano que vem, segunda-feira, já estabelece um prazo limite e, se possível, começa hoje, não deixa só para o ano que vem, não. Já começa... O que eu vou fazer agora no final do ano? Eu sempre faço um checklist de realizações. Por exemplo, organizar o armário de casa, organizar o escritório, jogar algumas papeladas fora. Isso já foi comprovado que é uma organização, não é só do exterior, é uma organização da sua mente, dos seus pensamentos, é uma organização da sua vida. Quando a gente está em um ambiente mais organizado, nós nos sentimos mais dispostos, mais bem realizadas para poder fazer acontecer. Então, eu já coloquei, o dia que eu vou organizar o armário de roupa, doar algumas roupas, o dia que eu vou organizar meu escritório, jogar papelada fora, etiquetar, porque a organização faz parte da produtividade, da gestão do tempo. Aí já organizei uma viagem, porque as pessoas pensam, trabalhar muito. Não, a gente precisa de descanso, que é um período de renovação para as nossas vidas. Então, eu coloquei também a minha viagem já para relaxar. E aí, para o ano que vem, já está o planejamento pronto. O que eu vou fazer a partir do dia 1º de janeiro em diante? Quais são os novos hábitos que eu quero adotar? E aí tem uma pesquisa que ela fala que para você adotar um novo hábito, você precisa repetir pelo menos 23 vezes consecutivas. Não sabia disso.
Você tem que fazer 23 vezes aquilo para se tornar realmente um hábito. Isso, e tem que ser consecutivo. Ou seja, se eu Sempre. começar a vacilar uma vez que eu der desculpa, que eu vacilar, já era. Eu vou contar um exemplo que eu comecei a fazer um teste comigo, um desafio. Você fez um teste com você. Eu fiz um teste comigo. Eu sou uma formiga em forma de gente. Eu amo doce. É. E aí eu falei, eu vou ficar um mês sem comer doce. Tá. E aí eu tava certinho, uma semana. Mas assim, foi algo maravilhoso eu resistir uma semana. Porque eu como doce de manhã, à tarde e à noite. E aí eu falei, nossa, eu tô indo bem. E cada vez que eu ia bem, aí dava mais vontade de fazer direitinho. Fui para uma reunião de negócios da empresa. E aí, quando você está com um executivo, uma pessoa que você não conhece, tem que estabelecer ali afinidade ainda, fechando negócio e tal. E aí, no final, ele falou assim, vou pedir uma sobremesa? Eu falei, não, muito obrigada e tal. Aí ele falou, não, mas eu vou pedir um petit gâteau, é meu preferido. Nossa. Eu falei, vou pedir um petit gâteau e você vai me ajudar, porque eu não vou comer sozinha. Eu falei, não, que isso, pode ficar pra você. E aí, na hora que ele pegou e chegou, ele insistiu tanto que eu falei assim, eu comi só um pouquinho, uma colherzinha, só para não fazer desfeita. E aí, o que aconteceu? Tá. No outro dia, meu sentimento foi, já pisei na bola ontem mesmo, já comi uma colherzinha, você quer saber? Hoje eu posso comer. Aí, perdi Desandou tudo que eu tudo. tinha feito. O que Olha acontece? só. Você tem que começar do zero de novo. Começar aquela uma semana de conquista, eu preciso começar ela toda novamente, repetir um mês redondo, que aí eu consigo fazer acontecer, dar continuidade. Gente, será que eu vou conseguir fazer 23 vezes as coisas que eu estou prometendo esse fim de ano? Ó, você em casa pode me ajudar e eu ajudar vocês. O que vocês acham, né? É Já uma se boa, compromete né? aqui, hein? Não Não vai poder fazer feio. Tatiane, que papo gostoso. Obrigado por ter vindo no nosso Eu que programa, viu? agradeço. Eu agradeço a oportunidade, desejo muito sucesso nesse planejamento e que, de fato, a gente consiga, no final do próximo ano, comemorar muitas conquistas. Se Deus quiser. Obrigado, viu?